A lei de Murphy não falha. É. Você está vendo esse vídeo agora com a qualidade um pouco inferior, ou bem inferior, na verdade, do que você já está acostumado com o canal aqui. E o áudio talvez esteja pior também. Isso se deve porque a lei de Murphy não falha. O celular que eu usava para gravar, ele quebrou, né? Era um celularzinho melhor que eu tinha, um pouco X3. E agora eu estou tendo que gravar com o meu Moto G14. Então me perdoe pela qualidade, se não está tão boa. Mas eu estou testando ainda as novo aplicativo que eu estou usando, essa nova forma de gravar e tal. E eu espero que vocês me deem um feedback aí nos comentários para saber, né, o que vocês acharam, se tem alguma recomendação, enfim. Para quem não sabe, né, a Lady Murphy ela diz que tudo que pode acontecer vai acontecer. Só que normalmente as piores coisas acontecem nos piores momentos, né? Então é justamente na, no declive, né? Ali, onde tá tudo dando errado, aí a coisa vai lá e dá mais errado ainda, né? É, e não teria um momento pior para acontecer quando você tá recebendo novas pessoas, né? Para acompanhar o seu conteúdo. Inclusive, já deixo aqui também o meu muito obrigado ao senhor excelentíssimo Davi Caldas, do canal Intelectos Podcast. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua parceria, pela indicação que você fez na comunidade, né, do seu canal. Sinto-me lisonjeado por essa indicação, né? E não só por isso, mas também por todo o seu trabalho, Davi. Você é um cara muito inteligente, muito competente no que faz e me ajudou muito na minha caminhada, né? Pessoal. E eu sou muito grato por tudo. Então fica aqui desde já meus agradecimentos ao Davi e também a todos que deram esse voto de confiança e estão aqui acompanhando, né, o canal. Espero que a gente possa trilhar aí essa nova jornada juntos. Bom, dado essa parte, né, inicial, vamos de fato agora para o vídeo. E existem algumas frases, né, que algumas pessoas no meio cristão costumam comentar, como por exemplo: "Nossa, você terminou com aquele rapaz? Olha, eu acho que foi um livramento de Deus para você. Deus estava te livrando de uma péssima companhia. Não fique assim tão triste, não chore." Ou então: "Aquela amizade, aquele seu amigo, que era amigo de infância e acabou a amizade?" Não, isso aconteceu porque foi um livramento de Deus. Coloque as mãos para o céu e agradeça, porque poderia acontecer coisas muito piores no futuro. Ou então: "Olha, Deus me deu um filho que tem algumas dificuldades, ele tem alguma deficiência. E mas eu acho que isso foi um propósito de Deus para minha vida. Deus tinha um plano maior em isso acontecer, né? O meu filho ter essa condição e eu estar aqui, sendo mãe dessa criança, ou pai dessa criança." Ou então, sabe aquela catástrofe que aconteceu lá no sul, onde teve uma enchente, uma inundação por boa parte do estado? Eu acho que aquilo ali foi um juízo de Deus para que aquelas pessoas ímpias que não estão ligando para nada, elas pudessem ouvir a voz de Deus e temer a Ele. Ou então: "Amigo, eu sei que sua mãe morreu, mas não fique assim tão triste. Deus permitiu que isso acontecesse. Nada nessa terra acontece sem a permissão de Deus. Portanto, não fique assim tão triste. Se console, amigo, porque isso aconteceu porque foi da permissão de Deus." Amém.
Bom, se você já ouviu alguma dessas frases, já testemunhou algum desses momentos, é, é sobre isso que nós vamos tentar iniciar uma conversa hoje. E este é o canal Justo Cálice. Eu me chamo Felipe Ângelo, seja muito bem-vindo. Sente-se confortavelmente e vamos conversar. É, Essas falas, né, que eu trouxe aqui no início do vídeo, elas são um pouco exageradas até, mas elas não deixam de ser parte da realidade cristã, ou pelo menos de alguns cristãos, né? Ah, eu já vi ela tanto pessoalmente quanto na cultura em geral, né? Em falas de pessoas que talvez não estejam perto de mim, mas que são muito influentes na vida de outras pessoas. E é, todas essas falas, elas lidam com a questão da vontade de Deus, né? Tanto a questão do livramento, da soberania de Deus, do juízo e do propósito. Todas essas são coisas que envolvem ações de Deus, intervenções de Deus na realidade, intenções de Deus por trás das coisas e é, o que poderia ser mais difícil do que abordar esses assuntos, né? Afinal, é bem difícil a gente compreender um ser que é infinito, que é todo-poderoso, que está acima da nossa capacidade de compreensão. Mas a gente tenta. Não quer dizer que por não compreendermos tudo, a gente não consiga compreender algo. Afinal, ele se revelou, pelo menos aqueles que confiam na Bíblia como a, o seu credo verdadeiro, eles entendem que Deus se revelou e ele quer ser conhecido e ele quer demonstrar sua vontade para os seus filhos. Então, é nosso dever tentar é, começar, né, iniciar essa empreitada. É interessante que isso é uma realidade difícil até mesmo na em relação aos próprios seres humanos, né? Por exemplo, pessoalmente, tem um caso até um pouco engraçado, né? Que meu pai, ele tinha a, na, na mente dele, né? Quando eu era menor, eu tinha começado assim, a desenhar bastante. Depois que um dos meus colegas, né? Amigos de rua, ele ele desenhava bem, né? E aí é, ele achou que eu teria começado a desenhar mais por conta da influência desse amigo, né? Mas na verdade não. Na verdade eu comecei a desenhar, assim, tomar mais gosto por isso, né? E continuar desenhando. Afinal, toda criança desenha, né? Mas eu desenhei ainda por bastante tempo. Ah, isso aconteceu justamente por conta da influência de minha mãe. Afinal, minha mãe pinta, ela desenha, é, e apesar de serem coisas mais assim voltadas para artesanato, né, e comércio, foram coisas que chegaram até mim e me influenciaram. Então você percebe que mesmo na realidade humana, quando a gente olha para outro ser humano, mesmo que esse seja os nossos filhos, né, mesmo que seja um pai olhando para o filho, uma mãe olhando para o filho, que é uma das pessoas que mais conhecem aquele ser humano, afinal ele foi ele que concebeu, ele que gerou, né, aquela criatura, ele não consegue entender completamente todas as vontades daquela pessoa, todos os propósitos e todas as intenções por trás das ações daquela pessoa. Então você vê que se isso já é uma dificuldade no nível humano, imagina no nível celestial, né, divino. E é isso. Essas questões elas lidam também diretamente com o problema do mal, né? Lidar com elas envolve tocar no problema do mal. E por trás de cada uma dessas falas, né, elas têm a intenção de confortar a pessoa que está passando por aquela circunstância. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas, pelo menos duas. É, esse conforto de fato é melhor? É o melhor que você pode oferecer para outra pessoa? E segundo, esse é um conforto que é bíblico? É um tipo de conforto que brota da Bíblia? Que é muito importante, né? Será que essa prática ela advém
de um estudo profundo da Bíblia, ou ela brota, ela surge de outros lugares que não necessariamente o texto bíblico. Essas frases, elas também definem quem é Deus, ao menos em seus próprios termos, né? Porque a partir do momento que você diz o que Deus faz, por que Ele faz, qual o propósito em cada ação que Ele teve, você está meio que definindo também o caráter, né? Quem é Deus? Afinal, se ele agisse de outra forma, isso seria porque ele seria diferente, ele teria outros princípios, ele agiria de outra forma porque seria condizente com a sua própria natureza. Veja que é algo muito, muito forte, né? Apesar de parecer uma coisa simples, né? Mas quando nós dizemos coisas a respeito de Deus, né? Ah, não, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus quer isso, o propósito de Deus é esse. Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está falando coisas muito sérias, né? São afirmações muito graves, né? No sentido de terem peso, no sentido de implicarem coisas muito importantes, porque a gente está falando da pessoa de Deus, né? E aí fica a questão, né? Se a gente fala aquilo que é falso a respeito de Deus, a gente está levantando uma espécie de difamação, calúnia, né? E quais são as consequências de se fazer esse tipo de coisa? Claro que ninguém é salvo pela doutrina certa, mas como será que seria uma espécie de tribunal, né, onde Deus julgasse os crimes de calúnia e difamação num, num tribunal celestial, né? Isso seria um pouco engraçado de se pensar, né? Onde várias doutrinas falam coisas diferentes a respeito de Deus e talvez, quer dizer, e uma delas está certa e talvez, se uma está certa, as outras estão erradas ou parcialmente erradas, e aí essas outras que estão erradas, elas estão fazendo aí um processo de calúnia e difamação contra Deus porque estão dando falso testemunho de quem Deus é. É curioso. Eu trouxe aqui é, exemplos concretos, né, desse tipo de pensamento e eles se cristalizam muito bem em músicas. O propósito aqui não é necessariamente condenar as músicas que eu vou citar aqui, mas é só para mostrar que é um tipo de pensamento real e comum. Não é simplesmente algo baseado na minha experiência ou das pessoas que estão à minha volta, mas é algo que abrange, de certa forma, a comunidade cristã, pelo menos no Brasil, de uma forma bem abrangente. Não é algo localizado. A gente pode ver isso na música Livramento, da Vitória Souza, e também a música Era a Mão de Deus, do Novo Tom, com a participação do Ministério Faces. Depois vocês podem dar uma ouvida nessas músicas e refletir como as frases ditas no início do vídeo, direta ou indiretamente, estão contidas nas letras dessas músicas, né? Algumas das frases elas estão incluídas diretamente na letra e outras nem tanto, né? Mas o pensamento por trás das frases ele é meio que uníssono, né? E ele se encaixa bem em todo esse contexto. E é interessante também notar que tudo isso que a gente falou, né, ele sempre está tratando a respeito de realidades cotidianas, né? Algo mais assim pessoal, o que é que Deus, em sua soberania, em seu poder, está falando para mim como pessoa, como indivíduo, né? Não necessariamente está falando sobre o governo de Deus, sobre a realidade do mundo, mas sim sobre como Deus está milimetricamente guiando a vida de cada pessoa, né? Esse é um pouco da mentalidade por trás de cada uma dessas frases, ou
da preocupação por trás de cada uma dessas frases. E tudo isso, a gente sabe, é resultado de um entendimento que, entre aspas, surge da Bíblia, né? Afinal, a gente está falando sobre Deus e de pessoas cristãs. Mas, como a gente já falou antes, será que é realmente bíblico? À primeira vista, parece que, pelo menos para mim, todas as vezes que eu escutava esses conceitos, né, ou essas frases, sempre me pareceu bem problemáticas. Pelo menos em alguns sentidos. Talvez em alguns sentidos elas não sejam tão problemáticas, mas em alguns outros sentidos elas parecem ser muito problemáticas. Eu não sei qual é a perspectiva de vocês. E essas questões elas já vêm me incomodando há algum tempo. Só que, tipo, eu tinha a impressão de que eu ia sentar, vou refletir um pouco e vou, digamos assim, desmontar, né? Cada uma dessas frases de forma bem fácil e, e simples. Mas, ao fazê-lo, acabei me deparando com textos complicados, difíceis, e eu ainda estou num processo de reflexão a respeito desse assunto. Ainda estou refletindo para encontrar uma base que seja mais sólida, né? Porque apesar de sim, já ter, digamos assim, existirem textos mais simples e fáceis, existem alguns textos que têm as suas dificuldades e que talvez parecem endossar cada uma dessas frases. Mas hoje, especificamente, já estou falando já há 16 minutos e eu não sei se era o que vocês esperavam, mas hoje eu não vou trazer respostas. Hoje eu vou trazer apenas dúvidas e questionamentos. Perdão, perdão que não sei se era bem isso que vocês estavam esperando. Se você quiser ajudar nessa reflexão de forma bíblica, né? Eu convido você a comentar aqui embaixo o que você pensa a respeito dessas questões, a respeito dessas frases, a respeito dessa realidade na cristandade brasileira, no mínimo, e, e como você fundamenta biblicamente, né, uma abordagem a favor ou contra cada uma dessas frases, né, dessa mentalidade por trás dessas frases. Eu ficaria muito feliz de ter a colaboração de vocês. E para encerrarmos, não esqueça também de comentar a questão do áudio, do vídeo, se está pelo menos assistível, né? Porque durante algum tempo eu vou ter que estar gravando nesse formato, né? Talvez no futuro eu venha comprar um microfone, melhorar a qualidade, mas por enquanto é o que temos. Inclusive, eu gravei esse vídeo, né, justamente não trazendo respostas, porque eu ia demorar mais. E talvez eu até faça outros vídeos com outros temas antes de voltar nesse assunto, né? Não sei. Ainda estou pensando, vamos ver o que é que o futuro vai nos dizer. Não tenho respostas por enquanto. E é isso. Bom, foi um prazer refletir contigo. Eu me chamo Felipe Ângelo e nunca se esqueça, existe um justo cálice. E se você quer saber a forma mais saudável de aguardar a volta de Jesus, clica nesse vídeo aí que está aparecendo para você. Acho que vai ser muito útil na sua caminhada. Beleza? Valeu! Falou!